Irmãos e irmãs, a palavra que ouvimos hoje, especialmente do livro de Jó, nos toca a todos. Tem dia que a gente escuta a palavra de Deus e parece que ela tem a ver com a gente, mas não assim tão intensa e profundamente. Talvez a gente tenha assim uma recordação de Jó por conta da expressão da paciência de Jó. Mas nem é isso que é o importante no livro de Jó. O importante, aquilo que é de fato o objetivo do livro de Jó, é revelar a natureza da relação de Deus com o ser humano e do homem com Deus. Havia a compreensão, e infelizmente ela ainda é viva hoje, e especialmente em muitas igrejas protestantes, e hoje também em boa parte na Igreja Católica, da chamada teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade é o seguinte: você tem saúde, tem bens, você é abençoado. Você não tem, é amaldiçoado. Você vai ser abençoado se devolver o dízimo, se rezar, se fizer alguns exercícios espirituais. Se não fizer isso, está na roça. Não tem bênção, não tem nada. Ou seja, é uma relação de troca. Essa era a ideia lá e essa é a ideia aqui. E o que acontece com Jó, que era um homem temente, um homem fiel, um homem religioso? Acontece que ele começa a perder todas as coisas. E não só as coisas, as pessoas também. Sofre enfermidade, começa a perder os bens materiais e começa a perder os amigos. Os amigos iam dizer o que ele tinha que fazer, até abandonar a Deus. Afinal de contas, você é justo, Deus não está te atendendo, te socorrendo, abandona esse Deus. Essa era a ideia. Questionar esse tipo de relacionamento do homem com Deus. Um tipo de religião feita de trocas, de compra. Aí a gente poderia pensar hoje: puxa, mas tem gente que já nasceu pobre, então desde sempre Deus não abençoa essa pessoa? Puxa, sou tão justo, tão correto nos meus negócios, por que está perdendo tudo? Por que tanto sofrimento? Ou então, morre um jovem, ali no vigor da juventude, e a gente chega a pensar, com tanto bandido para morrer, por que esses? Então, essa ideia é o que o livro de Jó tenta questionar e desmontar. Uma religião que estava ali numa relação de troca, de compra e venda, e que está presente em nós. Quando não compreendendo o sofrimento, a gente procura uma justificativa para ele, quase sempre errada. Repito o que eu falava. Morre um jovem e a gente pergunta: mas por que ele? Tão bom, só fez coisas boas na vida. Até nos iludimos dizendo que tinha um futuro pela frente. Não tinha, morreu. Nenhum de nós tem futuro pela frente, tem uma vida hoje. Não é assim? Então a gente vai de ilusão em ilusão, ilusão em ilusão. E o que acontece lá? Senão eu vou esticar demais a conversa. O que acontece? Jó está expressando de um jeito assim agudo a sua incompreensão e a sua dor diante da vida, que para ele e para a gente também é feita do quê? De luta, de sofrimento, de esforço, de angústia, de cansaço. Quem nunca? As dificuldades e os problemas a gente resolve tem uma fila de outros chegando. A gente acredita que agora sim vai poder descansar e desata uma avalanche na casa da gente, na vida da gente, ou de alguém que a gente gosta tanto. A hora que a gente senta e diz assim: agora eu vou poder, celebrar um pouco das conquistas,
acontece outra coisa, uma enfermidade, uma morte, uma perda de emprego, de potência. A vida da gente marcada pelo sofrimento. No dia 14 de janeiro, de alguma forma já falava desse assunto, quando dizia, se a gente sofre sem amor, a dor só dói. Uma dor sem amor só dói. Um sofrimento, ou seja, uma cruz sem Cristo, só mata. Ela só é símbolo de amor quando Cristo está nela, quando a oferta da vida está nela. Porque o Cristo é esse que veio para que, como fez com a sogra de Pedro, pegue a humanidade toda pela mão e a levante, e a cure, e a liberte e devolva-lhe a vida. Nessa história de Jó, Deus se aproximou da humanidade, mas em Cristo Jesus, Deus se aproximou de modo absoluto da humanidade. São João da Cruz, um místico, dizia o seguinte: quando você tiver algum aborrecimento na vida, quem nunca, né? Quando você tiver uma contrariedade na vida, quem nunca, né? Lembra-te de Cristo e cala-te. Porque a gente se pergunta, mas por que comigo, que procuro ser tão correto o tempo todo? Por que comigo? O que será que eu fiz para Deus? A gente brinca, né? Colei chiclete na mesa da Santa Ceia. Pus prego lá na cadeira, né? Dos apóstolos. É que o sofrimento faz parte da vida humana, não da vida de quem crê ou quem não crê. Quem crê e quem não crê sofre por ser gente. E veja se na hora do sofrimento a gente não se encontra com todos. A gente se sente humano quando vê o sofrimento do outro, e o sofrimento do outro toca a humanidade da gente. É impossível ser indiferente quando a gente é gente e vê alguém sofrendo, porque ali a gente se encontra. É como fosse um lençol freático e tem o mesmo caldo, o mesmo líquido, vida, sofrimento. Ali a gente se reconhece. Quem não se compadece diante de um sofrimento, quando a gente não desvia, porque a gente hoje vive camuflando as dores, tem pílula para tudo, para acordar, para dormir, para emagrecer, para engordar, para tudo. Uma vida de pílula sem Deus também não alivia, não traz felicidade, não coloca sentido nas coisas. A gente não precisa ter medo de que o sofrimento venha na vida. A gente deveria ter medo de que Deus não esteja na vida, que o amor não esteja na vida da gente quando o sofrimento chegar. Só vai doer, só vai matar. O amor é a força que dá vida. O amor é a força que liberta. O amor é a força que dá sentido, é aquela peça final do quebra-cabeças da existência que dá sentido a tudo. Pela manhã, na missa, uma imagem assim, talvez um pouco romantizada, podíamos pensar na mãe, né? Nas mães. Depois, no final, vocês me paguem pelo merchandising, né? Todas as mães, por favor, né? Uma mãe, primeiro, ela gera um filho e o ama sem conhecê-lo. Pelo menos é o que eu escuto das mães por aí, né? Gera o filho e o ama. Está ali desenvolvendo, nem conhece o rostinho dele e já o ama. Aquela gravidez, por vezes, muda o corpo dela para sempre, nunca volta mais a ser o mesmo, mas ela o ama. Talvez descubra ali até um problema de saúde, uma dificuldade para levar aquela gravidez, tem que parar um bocado a sua vida, mas ela ama. Ele nasce e daí, ainda durante a gravidez, tantas preocupações, se vai dar conta, não vai dar conta, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, um pergunta isso, outro pergunta aquilo. É muita pressão, né? É muita coisa. E ela vai levando porque ela ama. De repente nasce o menino e todos ficam felizes, e todos veem o rostinho do bebê, e daí tem uma dorzinha, ela não sabe se é fome, não sabe se é cólica, não sabe se é quebranto, não sabe se é mal olhado, não sabe se é espinhela, não sei, enfim. Ela o ama. Ela perde noite de sono, ela tinha aquele monte de nojo, preconceito, agora ela troca direitinho a fralda, não tem nojo de mais nada e segue a vida e o ama. Tem que acordar de madrugada para dar um mamazinho, dormir 20 minutos, acordar de novo, ela o ama. E vai.
fica doente, tem que ficar no hospital, e leva, e vai, e corre, o ama. Depois ele cresce, com as perninhas dele, vai para todo lugar, ela sofre mais, mas ela o ama. Depois dos seus 18, 19, aí que o trem atrapalha mesmo, e ela continua amando. Só que agora já não tem mais o controle, né? Ela aguenta tudo isso até morrer porque ela tem um motivo pelo qual morrer. Ela topa morrer pelo fruto da sua entranha. E quem tem um motivo pelo qual está disposto a morrer, tem um motivo pelo qual está disposto a viver. Se a gente não tem uma causa pela qual possa dar a vida, para morrer por ela, a gente também não tem uma causa que nos faça levantar e trabalhar e enfrentar e ir. Jó falava isso. Vou dormir já pensando na hora de acordar, porque a noite é tão comprida. Acordo já pensando na hora de dormir. Está aí na primeira leitura de hoje. E nem está falando dos depressivos, de uma experiência de sofrimento na vida. Sem amor, a dor só dói. Sem o Cristo, a cruz só mata. É o amor, é o Cristo que dá vida. Um filósofo é quem disse que os amados não morrem nunca. E quando a gente diz para alguém, um filósofo, Gabriel Marcel, quando diz assim, eu te amo, eu estou dizendo assim para o outro, você não vai morrer nunca. O amor não é força que mata, o amor é força que dá vida, que ressuscita. Então, irmãos, Cristo veio para dar a vida, Cristo veio trazer sentido para essa dor, para esse sofrimento que a humanidade tem, não por ser crente ou descrente, por ser gente. E a morte iguala a todos, né? Se era crente, não era crente, do lado de cá iguala a todos. Hoje, nós somos essa presença salvadora de Deus no mundo. Pelo nosso olhar, pela nossa acolhida, pela nossa palavra, pela nossa fé, pela nossa oração, nós podemos curar e sarar o mundo, como sinais de Cristo. Seria importante que a gente se perguntasse hoje, se é exemplo de São Paulo, a gente se sente implicado. Ele dizia, ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Isso não é exclusividade dos padres, dos pregadores, nós anunciamos vivendo aquilo que acreditamos. O duro é quando vemos alguém que é cristão, alguém que tem fé, e quando está sofrendo, age como se fosse pagão, sem esperança, sem confiança. Já lhes contei aqui uma porção de vezes, mas não consigo achar um exemplo mais eloquente para lhes dizer que esse, daquela senhorinha que lá na agrovila, lá no sítio, na roça, fui visitar, e que já a capa da gaita, né, com câncer terminal, um ambiente assim, até bastante já afetado, né, com um certo odor. E ela dizia para mim, padre, como Deus é bom. Como Deus é bom. Não é nós que veio para a missa, daqui a pouco vai comer, está aí com o carro, está bem vestido, perfumado. Na hora da morte. Quem ama, quem crê, tem sentido quando sofre. Uma vida com sentido não é uma vida sem sofrimento. É uma vida com amor, com Deus, nas boas relações. E sofrimento toca a porta da gente todo santo dia, não falta um dia. Se fosse perguntar aqui quantos hoje estão sofrendo alguma coisa a mais ou menos, dificilmente escaparia alguém. Alguém que a gente conhece, alguém muito próximo, uma perda que a gente ainda não se ajustou. Então perguntemo-nos, se nós nos sentimos enviados por Jesus para libertar os irmãos dessa dor e do sofrimento. Às vezes a gente não sabe nem como visita um doente, né? A gente vai visitar um enfermo, ao invés de falar de esperança e alegria, a gente fica falando da doença. Chega lá para visitar o doente e fala, nossa, como você está amarelo.
pessoa fala qual o problema que tem, você fala, nossa, minha mãe teve isso com 3 meses, morreu. A gente se vence muito fácil pela dor, mas de um jeito, às vezes, errado, sem esperança. O que a gente acredita tem que fazer diferença na vida da gente. Senão, para quê? Me sinto enviado para libertar os outros, para amar os outros, para curar os outros? Eu tenho coragem de abordar alguém que sofre? Ou eu tenho medo porque vivo camuflando as minhas dores, vivo fingindo que elas não existem, vivo sempre com um sorriso para inglês ver, porque não quero que se aproximem da minha humanidade? Vou terminar essa conversa lembrando uma palavra do então cardeal Ratzinger, depois Papa Bento XVI. Ele diz assim: uma vida humana sem dor não existe, e quem não é capaz de aceitar a dor, foge daquelas purificações que são as únicas a nos tornar maduros. Quinta-feira na missa, eu dizia da morte como uma pedagoga para a vida da gente. Se cada decisão que a gente tomasse na vida, a gente considerasse a possibilidade da morte, as decisões seriam tomadas diferentes. Observem. Se a gente considera a possibilidade, a gente vai morrer um dia. Será que a gente brigaria por acumular tanto? Para acumular tanto? A gente vai morrer um dia. Não sei quando. Então tem que estar sempre em paz. Será que eu sairia brigado na frente dos outros, sendo que daqui a pouco eu não sei se eu vou encontrar a pessoa outra vez? Se a gente colocasse a morte como meta, como horizonte, ela nos educaria. Seríamos mais humanos. Façam depois aí uns testes nas decisões que você foi tomando. Se a possibilidade da morte não lhe fizesse mais humana, menos ansioso, menos ansiosa. São purificações, os sofrimentos nos ajudam. Na comunhão com Cristo, diz o Ratzinger, a dor torna-se plena de significado. E por fim, a vida vai além da nossa existência biológica. Não somos apenas um amontoado de células. A vida vai além da nossa existência biológica. Onde não há mais motivo pelo qual vale a pena morrer, aquela ideia que eu dizia há pouco, também não há motivo que faça valer a pena viver. Dom Helder Câmara, um arcebispo brasileiro, famoso no seu tempo, pelos anos 80, 70, 60, ele dizia assim, que é preciso ter pelo menos um motivo para viver, um motivo para estar bem. E ele dizia para nós que cremos, e nós temos 1000 motivos para viver. Já descobriu quais são esses 1000 motivos na sua vida? Não deixe as pequenas perdas e coisas sufocarem os 1000 motivos que você tem para viver. O livro de Jó terminou dizendo assim, não hoje a leitura, mas o livro dele: eu tinha ouvido falar de Deus, agora eu sei, porque os meus olhos viram que o meu Redentor está vivo. Uma coisa é ouvir falar de Deus, outra coisa é experimentar e ver o Deus verdadeiramente vivo, presente na nossa vida. Uma dor sem amor só dói. Uma cruz sem Cristo só mata. Uma vida sem sentido, nem para dormir, nem para acordar, você não vai estar bem nunca. Que o Senhor seja o motivo, principal motivo da nossa vida hoje, que se manifesta na família, que se manifesta nos filhos, que se manifesta nos pais, que se manifesta na comunidade, em tudo aquilo de bom que a gente faz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.